E aí a gente trouxe hoje para o nosso programa a nossa querida Madalena Barros, que já se encontra aqui no estúdio. Tudo bem, minha linda? Né? Que é fonoaudióloga infantil e que não veio só, que trouxe uma outra grande profissional, que é a Soraya Souza, né? Que é psicóloga. Seja bem-vinda ao nosso programa. Essas duas mulheres maravilhosas trabalham em equipe. E o que acontece quando duas mulheres especialistas trabalham numa equipe que vai ajudar o seu filho a ser estimulado? Você já imaginou que maravilha? A importância do brincar e como estimular os seus filhos. Nunca foi tão importante falar de saúde mental ligada a outros tipos de situações vivenciadas ou não e que precisam de estímulo, né? Então, nada melhor do que a gente conversar com as duas que já se encontram aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bom dia. Bom dia, é um prazer estar recebendo vocês duas aqui no nosso programa. A gente que agradece. Que coisa boa. Primeiro eu quero que você possa, Madalena, explicar como funciona e como foi essa ideia. Porque eu acho muito importante, quem está assistindo o programa, você mãe, entender que não é só você levar seu filho numa fonoaudióloga e ali ela vai passar os exercícios, ela vai estimular seu filho. Você acha que são algumas sessões ajudadas ali e pronto, acabou. Não, às vezes seu filho precisa de muito mais. Então, a gente precisa entender algumas informações que hoje o psicólogo se faz necessário em outras especialidades, não é isso? Pronto, é isso mesmo, Vanusa. A gente fala muito sobre a equipe multiprofissional. Então, por mais que eu trabalhe na área da fonoaudiologia, a gente sempre precisa estar trabalhando em conjunto. E a gente até falando sobre essa questão da ludicidade. Então, a gente trabalha, como somos terapeutas infantis, a gente trabalha com o lúdico, com o brincar. Então, é sempre orientar essa família que é uma equipe, que é um trabalho em conjunto. Então, a fonoaudióloga vai trabalhar questões da fala da criança, o desenvolvimento de linguagem, assim como crianças que são não verbais, crianças neurodiversas, no autismo, no TEA. A gente precisa estar juntamente com a psicóloga para estar trabalhando essas questões emocionais associadas à linguagem. Então, muitas vezes, a gente tem crianças que não têm o desenvolvimento da fala por outras comorbidades associadas, está com dificuldade na ansiedade, ou realmente outras habilidades que ainda não estão estimuladas cognitivamente, que aí a psicóloga vai estar trabalhando melhor essas habilidades. Muito bom. Quando eu vejo você falando assim, o que me passa assim, de felicidade é a questão da sensibilidade, de não ser só profissional. Tem que ser. Eu acho que isso, principalmente as mulheres, sabem fazer assim, divinamente bem. Essa sensibilidade de entender, de acolher e de saber o que o outro está precisando. Porque muitas vezes essa mãe já vai para ali cheia de grandes preocupações. Já vai para ali muito cansada também psicologicamente. Às vezes ela parece que não, mas ela vai ouvir, parece que nem ouviu o que o profissional falou. Não sei se eu estou enganada. Não, você está correta. Né? Às vezes você vai numa profissional e aí você sai dali, parece que você não entendeu nada do que o profissional falou. E aí é muito importante que essa mãe também seja assistida no momento que aquele filho vai ser trabalhado. Sim, e aí esse momento a psicóloga entra, né? Porque a gente sempre fala dessa importância, né? Tanto a criança tá no processo terapêutico, mas também os pais. Muitas vezes eles chegam ali pra gente cheios de demandas, de anseios, de dúvidas, tá mais de ansioso medo. do que a própria criança. Às vezes tá mais ansioso e aquela ansiedade acaba passando pro próprio filho, né? E às vezes acontecem situações que eles não sabem lidar. E aí, por isso que também é importante, a gente sempre frisa. A criança está em tratamento, mas a gente sempre orienta também os pais procurarem, né? Porque é uma sobrecarga muito grande durante o dia, durante a semana. Eu vou contar uma história para vocês que eu acho muito importante a gente até relatar, que assim, quando a criança nasce e que aquela mãe muitas vezes tanto tem que cuidar do filho como também tem que trabalhar, logo ela sabe que vai ter que ir para o mercado novamente, ela não fica triste de estar no mercado. E muitas vezes fica triste de deixar o filho, né, em casa. E às vezes essa história do brincar, essa história de incentivar, passa despercebido. Sim. Muitas vezes. E existem alguns detalhes que você não consegue acompanhar, você não consegue ver. E muitas vezes, de forma tardia, quando você vai levar um filho para aquele especialista, aí vem a hora que ela se frustra mais ainda, se culpa, se joga várias culpas nela mesma, e ela diz, nossa, eu não prestei atenção, não observei, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo.
Eu acredito que muitas mães, quando chegam no seu consultório para falar com você, se caso não tivesse esse apoio psicológico, seria pior ainda para ajudar essa criança. É uma culpabilização muito grande. Então, a gente trabalha juntas, tanto em âmbito de consultório, quanto na nossa empresa. E a gente sempre frisa nos treinos parentais que a gente faz com os pais a importância de entender que a mãe, ela faz tudo o que ela pode, mas ao mesmo tempo ela tem uma sobrecarga tão grande que ela acha que ela nunca está fazendo 100%. O suficiente, né? Aí vem aquele nível de cobrança, Eu né? acredito. Como é que vocês fazem esse trabalho em conjunto e como isso tem, de uma certa forma, trazido êxito, positividade e vocês têm alcançado, assim, mães satisfeitas com seus filhos? Acho que o primeiro ponto é acolher, né? Acolher essa família, escutar, ouvir as dificuldades e tentar buscar estratégias para elas poderem utilizar no dia a dia delas. Assim como também a respeito de você entender esse pai, como a Soraya falou, de acolher, é você buscar esse pai e não culpabilizar esse pai pelas as habilidades que o filho ainda não tem adquiridas. Então é dizer assim, nós estamos aqui, vamos intervir a partir do que ele precisa ser adquirido agora. Então é não culpar aquela mãe por não ter tempo. Então hoje a gente sabe que o trabalho, às vezes, né, demanda muito os tempo. pais não conseguem certeza. passar aquele tempo suficiente com a criança para poder estimular. Mas assim, Madalena, quando vocês tiveram essa ideia de trabalhar em conjunto, trabalhar com essa equipe, vocês sentiram isso na pele? Ou através de cada pessoa que vocês iam conversando, se foi algo que vocês já trouxeram logo de cara realmente para a especialidade, ou vocês começaram a perceber a necessidade de fato desses pais e dessas mães e os resultados eficazes? A fala que você fez inicialmente é bem isso. Às vezes o pai chega no consultório e você acha que ele está escutando tudo que você está falando. Então, aí às vezes o pai não tá, ele tá tão aflito, tá querendo, ou tem que trabalhar, ou tá querendo logo resultado. Logo, né? Ele não escuta. Então a gente começou a trabalhar, na equipe que nós trabalhamos, esses treinos parentais, para explicar para esses pais a importância do brincar, porque a gente tem aqui a tecnologia, que é muito boa, mas ao mesmo tempo para as crianças, a criança fica na frente de um telefone, se você for ver, passa horas e horas. E aí acaba esquecendo o que é principal, né? A habilidade do brincar. A participação, aquela interação entre os pais, a criação de vínculo. E aí eu quero muito que vocês falem, para quem está em casa assistindo o nosso programa, como a gente pode incentivar essa criança, de uma certa forma, estimular essa criança nas brincadeiras. A partir desse momento, desse estimular, a partir desse apoio psicológico, com a fonoaudióloga, a gente pode, de uma certa forma, descobrir algo que poderia ser tardio, logo no início? Sim. Por isso que a gente sempre fala que é tão importante o brincar, mas principalmente essas brincadeiras, né? Porque a partir dessas brincadeiras a gente consegue observar o desenvolvimento dessa criança. Será que ela está brincando correto? E aí começa a observar mais, até habilidades cognitivas que não estão tão apropriadas ainda para aquela idade, às vezes questões comportamentais, você observa ali um comportamento um pouco diferente no brincar, e aí é a hora de procurar o profissional para poder estar auxiliando. A partir de que idade? Como é feito esse trabalho? A gente trabalha a partir da estimulação precoce. Então, temos clientes de meses de idade para se estimular essa estimulação precoce, e assim como a Soraya pontuou, a gente sempre preza que no brincar esteja o adulto presente, porque às vezes não adianta você comprar vários recursos para aquela criança, sendo que o adulto não vai mostrar como é a forma efetiva de brincar. Então, com um brinquedo a gente tem várias possibilidades, com um brinquedo só. Então a gente consegue estimular essa criança de várias formas com um único recurso. Por isso a importância dos pais aprenderem como brincar. Às vezes um recurso você consegue passar mais de 20 minutos, você tirar 15 minutos do seu dia. A gente sabe que o dia hoje em dia é tudo muito rápido, mas você tirar 15 minutos para estimular aquela criança, você consegue estimular o desenvolvimento de fala e linguagem. E conhecer o seu filho também. Verdade. Aí quando vocês falam dessas informações que vão até os pais, tem muita gente assistindo o nosso programa que talvez nunca tenha levado seu filho no fonoaudiólogo. Um adulto nunca foi no fonoaudiólogo, né? Muitas vezes, a não ser que tenha realmente havido uma necessidade, ele passou por uma situação e foi. Mas isso é sério, a gente fala sobre isso porque isso é muito sério. Mas o que me chama a atenção é essa comunicação feita entre vocês e os pais e assim... o que pode ser trabalhado logo de início?
aquela pessoa que está em casa, que nunca foi no fonoaudiólogo, nunca procurou um profissional, esse é o momento certo. Esse é o momento certo de chamar a atenção. O que pode acontecer quando a gente não estimula essas crianças a brincar? Tanto nas habilidades da linguagem, a minha parte como fono, tem alguns pais, tem alguns recursos que a gente pode estar trabalhando. Sim. Desde brinquedos de encaixe, até mesmo brinquedos de torre, que você vai empilhando. Como eu falei, um brinquedo só, você consegue empilhar aquele brinquedo. Subiu, desceu, fazer o movimento de correr, trabalhar esse contato visual com a criança. Então, muitas vezes a gente tem demandas que... meu filho não fala, mas às vezes o filho não tem habilidade, os pré-requisitos, que é o contato visual. Então, num brinquedo, você olha para a criança, assim como no brincar, não precisa estar necessariamente com o brinquedo. Atividades na frente do espelho são ótimas, que são esquemas corporais, a mãe faz, a criança observa o que a mãe está fazendo, que ela vai trabalhando esses reflexos, e isso desde a primeira infância. Desde a estimulação mesmo, a criança de meses já consegue fazer isso. Então, os estímulos que a mãe vai fazendo e a criança vai observando. Começa a balbuciar e a criança vai imitando. Então, sons de animais, brinquedos de animais são extremamente essenciais nessa fase. Assim como... Muito bom. Eu estou ouvindo você falar e está me chamando bastante atenção quando a gente vê muitas vezes as mães reclamarem de que, meu Deus, parece que meu filho não ouve. E às vezes não ouve mesmo. Né? Existem situações, e no momento que você está fazendo essa tua parte como fonoaudióloga, a psicóloga também está analisando os pontos? Sim, com certeza, que a gente observa, né? A interação com o terapeuta, será que está seguindo aquela brincadeira corretamente? Então, tudo isso a gente tem esse diálogo para tentar intervir de uma forma melhor. O que vocês puderam conquistar nesse ano de 2023 de êxito, que em outros anos vocês não observaram, mas com essa forma diferenciada? Porque há um tempo atrás você só tinha fonoaudióloga, você não tinha um psicólogo acompanhando. Então vocês já mostram um trabalho totalmente diferenciado. Ainda temos no mercado só o fonoaudiólogo. No caso de vocês é algo diferenciado. O que vocês podem trazer de resultados que talvez seria tardio para uma mãe identificar e que com o trabalho dessa união de vocês tem ajudado bastante? A primeira coisa é entender que é uma equipe. A gente nunca trabalha sozinho. Verdade. Então, assim, às vezes eu tenho uma observação, a Madalena chega com outra observação. Então, a gente senta ali, organiza e a gente chega ali numa determinada, né, junção. O que realmente está acontecendo com aquela criança e como que a gente vai elaborar estratégias para poder melhor desenvolver ela. Assim como chamar esses pais e realmente ensinar a forma de brincar com essa criança. Então, às vezes, os pais compram vários recursos, a gente pega um brinquedo só. Vamos brincar agora? Então, a gente tem sempre um momento que chama os pais para dentro da sala, assim como na nossa loja também, que a gente tem recursos, loja de recursos. A gente sempre tenta orientar. Tá, mas qual é a idade do seu filho? Qual o brinquedo? Você pode estar trabalhando assim, porque é como a gente sempre fala, não adianta a criança ter vários brinquedos na sala espalhado e ela não está passando 10 minutos com um, 10 minutos com outro, então ela acaba que não tem nem a atenção para um brinquedo só. E nós vamos falar agora sobre um assunto muito sério que eu particularmente acho que é o resguardo. A mãe tem aquele resguardo dela, mesmo que seja um resguardo que a gente possa imaginar que for o suficiente, nunca é. Porque uma criança tem várias fases. Até um ano de idade muita coisa pode acontecer. Com certeza. Não é verdade? Mas ela precisa voltar ao trabalho. O que falar das mamães e das cuidadoras que vão estar com essas crianças? É interessante essa mulher que logo, logo vai voltar para o trabalho também levar essa cuidadora junto nesse momento que vai visitar o fonoaudiólogo? É muito importante, até porque, como a gente sempre preza pela participação dos pais, criança, né, dentro do processo terapêutico, esse pai às vezes não tem esse tempo devido ao trabalho, aí entra a parte da cuidadora, né, de também estar ali presente, começar a adquirir essas habilidades para poder ensinar a criança. Assim como nós também prezamos muito para orientar esse cuidador. Então, chama o cuidador, chama a avó, chama o avô. Entra aqui na sessão, vamos quem participar. É a família, todo mundo que participa, que está presente com essa criança. Porque a gente sabe que às vezes a mãe tem que voltar ao trabalho. Então, aquela pessoa, e tem muitas queixas de, mas eu não fico com meu filho, tem a cuidadora, ou então ela não consegue estimular. Então, vamos trazer a cuidadora para ensinar para ela como estimular essa criança. A gente não pode perder tempo. Então, dentro da criança, a gente tem que trabalhar esse processo. Quanto mais cedo a gente conseguir estimular essa criança, melhor para o desenvolvimento. Eu não gosto muito de falar a palavra erro, porque nós estamos aprendendo todos os dias e cada filho é um aprendizado diferente. Não adianta, né? Quem tem mais de um filho sabe disso, cada filho é trabalhado de uma forma diferente.
Mas, assim, o que mais me chama atenção nesse trabalho de vocês e o que a gente tem que ajudar aos pais que estão assistindo o nosso programa agora é justamente como estimular, cada filho estimular de uma forma diferente. Sim, cada criança É única, né? Então, o seu primeiro filho, ele gostar, ele já conseguia fazer alguns balbucios com determinada idade. Lógico que a gente tem os marcos do desenvolvimento, por isso que é tão importante o auxílio desse profissional, que ele vai dizer, olha, está adequado dentro dos marcos do desenvolvimento da fala, cognitivo. Mas a gente atrasado, vai... não. Isso. A gente vai alinhando aquela criança. O meu filho, ele não está falando ainda, não está falando as primeiras palavras. Então, a gente vai trazendo aquela mãe. Vamos tentar fazer uma atividade dessa forma, vamos tentar trazer ele mais para frente do espelho, vamos tentar brincar sozinho com ele. Então, às vezes, o filho ele precisa desse vínculo, desse contato. Por mais que a gente não, como você falou, né? Não é a culpabilização, não é a culpa da mãe. Em nenhum momento a gente coloca como culpa. A gente está aqui para auxiliar, para ajudar. Verdade. Então, a gente... Descobrir o que tiver que ser descoberto o mais cedo possível. Isso. E realmente fazer um tratamento, se necessário for, ou não. Simplesmente trazer tranquilidade para a cabeça dessa mãe, para a mente desses pais, de que assim como eram os pais, os filhos também podem ser, em algumas situações. Porque às vezes, alguma criança às vezes aparece algum atraso, mas às vezes é a questão mesmo da falta de estímulo. Também, de estímulo, né? Devido a essa correria do dia a dia, os pais acabam não tendo esse tempo para estimular. Vamos ser sincera, as crianças de hoje não brincam como a gente brincava no passado. Não brincam. Concordo. Vocês concordam? Sim. Hoje em dia, a gente vê as crianças, elas sentam no sofá ou sentam na cama, pegam o celular. O uso da tela. Uso da tela, então... Tá, e o que vocês falam daqueles pais que não deixam as crianças brincarem? A gente entende que às vezes é um cuidado que esses pais têm. Então tem medo de se machucar, tem medo do perigo. Hoje em dia a gente não pode fazer que nem era no nosso tempo. No meu tempo eu digo que eu brincava na rua. Eu ia pra rua, brincava de pega-bandeira, dessas brincadeiras. Hoje em dia é perigoso. Se levantar, aprender a resolver determinadas situações se faz necessário às vezes também, né? Hoje em dia a gente percebe que às vezes você vê uma criança correndo, brincando. Não, menino, não pode não, pelo amor de Deus. Você vai cair, você vai se machucar. Sim. E aí quando vocês falam em estímulo, é importante também que a gente não crie tantos medos, né? Sim, dá um pouquinho mais de confiança para essa criança também. Adquirir a independência. Ela precisa adquirir a independência, por mais que às vezes é doloroso para o pai, mas ela precisa, né? A gente caiu também, a gente se levantou, a gente brincou, a gente tem história para contar, essas crianças precisam disso também, né? Isso, e é toda essa questão do desenvolvimento, seja da fala, desenvolvimento motor, então a criança precisa cair para saber levantar, para ter todo esse desenvolvimento motor também. Então a gente sempre orienta esses pais para vai com calma que vai dar certo. Observar sempre, né? Sempre Você observar. brincou de bandeira também, queria desse jeito, né, nós? Só porque, tá vendo só? Eu pensei que só eu tinha brincado de bandeira. Tão jovem, né? Brincou de bandeira também? Também. Mas muito bom. Olha, eu queria só que vocês incentivassem as pessoas que estão assistindo o nosso programa a entrar em contato com vocês, se tem alguma dúvida, se tem alguma dificuldade. Hoje tem esse trabalho muito importante, com duas grandes profissionais, na verdade, uma equipe esperando por você, não é isso? Sim. A gente sempre pede para que, se você observar que o seu filho está com um atraso ou você realmente não sabe como estimular aquela criança, que entre em contato com um profissional e que esse profissional seja um profissional capacitado e qualificado. Então, no caso, eu sou fonoaudiólogo infantil, trabalho com atraso e desenvolvimento de linguagem. Então, sempre observar os marcos da criança, ver se está tudo dentro do esperado. Até mesmo na caderneta da criança, tem dizendo, mas eu não sei onde olhar. Então, na caderneta da criança tem dizendo todo o desenvolvimento. Então, você pode olhar. Acompanhar de uma forma bem precisa lá atrás o desenvolvimento da criança, né? E perceber se tem algum atraso e procurar ajuda. Inclusive, semana passada, acredito que foi, a gente estava falando sobre um assunto interessante, que muitas vezes a criança está mamando no peito da mãe e aí ela identifica alguma dificuldade e aí tem a questão da cirurgiazinha também, né? Que é a frenectomia. Muitas vezes a criança vai crescer, se não for observado alguns detalhes, e ela vai ter dificuldade até na fala, algo que poderia ter sido observado bem cedo. A gente tem que pedir para fazer a cirurgia tardiamente, porque muitas vezes só com o trabalho do fonoaudiólogo ele não vai conseguir adquirir esses fonemas na fala. Então, por isso que é interessante você observar. Lógico que tem mães de primeira viagem, mas sempre observar, sempre estar levando essa criança para o pediatra, tá analisando. A gente, quando é mãe de dois filhos, olha, meu filho teve esse desenvolvimento, será que está dentro do esperado? Então, sempre ficar observando e atentando. E é como a gente falou, quanto mais cedo estimular essa criança, melhor é. Melhor é.
Eu tô feliz de ter trazido vocês aqui no programa pra gente falar sobre esse assunto e incentivar as mães. Sim. Mais uma vez eu queria que você falasse do Instagram, vai aparecer na telinha, né? Pronto. Nosso Instagram, a gente tem o Instagram profissional, meu é Madace Barros. E a gente também tem o Instagram da nossa loja, que trabalha com recursos terapêuticos. É o Instagram Multibrinque e também tem o Instagram profissional da Soraya. Isso, meu Instagram é Psi Soraya Souza. E o da loja Multibrinque Recursos Terapêuticos. Tá certo. Muito bom falar com vocês. E A gente olha, mamãe agradece. e papai, nada de demorar para levar filho para fonoaudióloga, até porque tem profissionais à altura aí se especializando mais e mais para que tudo seja com extrema qualidade em família. Que todo mundo quer viver bem, né? Com certeza. Obrigada, agradece. tá? A gente que agradece. Continua aí, tá bom? Bom, gente, como é bom a gente trazer profissionais para orientar você. Hoje o mercado de saúde tem se preocupado principalmente com a saúde mental. E tem situações que é só o estímulo. É só você estimular. E às vezes quem está precisando ser trabalhado muitas vezes é a mãe e o pai com a consciência deles, do estímulo, da participação. Veja o que a gente falou agora há pouco. Às vezes você cria uma tempestade num copo d'água porque você não procura os profissionais realmente especializados para resolver essa situação. Então não deixe de assistir o nosso Bom Dia, porque a gente está sempre com bons profissionais aqui.